Olá, estudante! Seja bem-vindo ao Tira Dúvidas, o nosso encontro diário e ao vivo com os professores do programa Se Liga na Educação. Na manhã de hoje, nós assistimos à resolução das atividades de linguagem, para uma melhor transição do ciclo 3 para o ciclo 4. E respeitando o distanciamento social, nós teremos apenas 2 professores por bloco. Por isso estão aqui comigo nesse primeiro bloco para responder às suas perguntas a professora Rose Melo, de português, e o professor Fernando Rangel, de língua inglesa. Sejam bem-vindos, professores! Eu gostaria também de agradecer a presença dos intérpretes de Libra, o Gilberto Santos e o Guilherme Rodrigues, que está agora com a gente. A partir de agora, nossos canais de comunicação estão abertos para receber sua pergunta. Ligue no telefone fixo 31 3254 3009 ou envie uma mensagem para o nosso número de WhatsApp no 31 98295 2794. Lembrando que a programação completa do Se Liga na Educação está no nosso site, no endereço que está aparecendo na sua tela. Professores, enquanto recebemos as perguntas, vamos relembrar os temas das aulas de hoje? Começar com a professora Rose. Seja bem-vinda, professora. Quais foram os conteúdos abordados hoje pela manhã? Bom dia, Bruna. Bom dia, professor Bom dia, Fernando. Rose. Bom dia, aluno e professores que estão nos assistindo. Então, hoje é o terceiro ano do ensino médio, nós trabalhamos o texto literários, vimos os autores e as obras modernistas. Então, no PET 3, vocês responderam as questões relacionadas ao texto literário. Então, nós trabalhamos um pouco sobre as características, os elementos estruturais, a diferença entre um texto literário e o não literário, a importância do contexto histórico, vimos um pouco sobre os autores e sobre as obras modernistas. A professora Renata Lage, no 5º ano, trabalhou com vocês sobre histórias, o gênero história em quadrinhos. E a professora Élica Gonçalves trabalhou no 4º ano textos instrucionais. Muito obrigada, professora. E no inglês, professor Fernando, quais foram os temas abordados? Bom dia, estudante. Bom dia, Bruna. Bom dia, Rose. Bom dia, Guilherme, que está nos ajudando na tradução das Libras, né? Da Libra. Nós tivemos 2 aulas. O terceiro ano, que a gente dá ênfase à leitura, por estratégia de leitura, um texto que fala de Obama, daquelas formaturas que estão sendo feitas online, né? Então, aquelas cerimônias que não são presenciais, então está acontecendo muito. Vão umas celebridades e falam sobre a formatura, a importância da formatura. Isso aqui no terceiro ano. E no 6º ano a gente fala de vários temas, apresentações em inglês, e inclusive um texto do jogador Messi, onde ele fala as informações dele mesmo, então a gente vai trabalhar a pessoa aprender a falar dela mesma. Muito obrigada, professora. Agora que nós relembramos as aulas, vamos para as perguntas? Nossa primeira pergunta é da Keila Marques, do 3º ano. Ela estuda na Escola Estadual Paulo das Graças Silva, aqui em Belo Horizonte. Quais as características do texto literário? Então, vamos lá, né, Keila? Tudo bem com você? Então, na nossa aula, nós trabalhamos quais são as características, o que você precisa saber para interpretar um texto literário. Nós temos o texto literário e o texto não literário. E o texto literário é aquele que vai precisar, que vai depender mais de você. Por quê? Porque o texto literário é o texto onde o autor ele brinca com as palavras. É um texto onde tem uma plurissignificação. Então, a plurissignificação é uma das características do texto literário. E o que é uma plurissignificação? É aquele texto onde pode ter as expressões, as palavras, têm vários significados. Então, um texto literário, isso tem que ficar bem guardado aí, né? Cai muito no Enem o texto literário, as músicas para serem interpretados, e ninguém nunca consegue terminar, nunca falar assim, acabou, esta é uma interpretação e pronto. Não é assim.
né? Um texto literário, ele tem várias interpretações de acordo com o contexto, de acordo com o autor, de acordo com suas características. Então, vamos lá. Então, uma, eu já falei, que é a plurissignificação. Ele tem vários significados. E como acontece isso? Porque num texto literário, o autor, ele trabalha muito com figuras de linguagens, que nós vimos também, né? Então, o que são essas figuras de linguagens? Nós temos as figuras de linguagem de pensamento ou de sintaxe, mas sempre cai também muito, mas não deixam de ser o quê? Figuras de linguagens. O que são figuras de linguagem? São as palavras que são usadas no texto literário, que tem um sentido conotativo. E o que é conotação? Conotação é o sentido figurado da palavra. Então, no texto literário também, é muito importante saber definir o que é uma linguagem denotativa e uma linguagem conotativa. Porque a denotativa é a literal, é a linguagem literal, é a linguagem do dicionário. A linguagem conotativa é a linguagem com sentido figurado. E uma das características do texto literário são essas linguagens. É uma linguagem rebuscada, é uma linguagem onde o autor, ele brinca com as palavras. Então, essa é uma característica, por isso que vai depender mais de você quando for interpretar. Por quê? Porque você precisa de ler entre linhas. De repente, você não conhece, nunca leu aquele texto, mas você conhece aquele autor. E por aquele contexto, você sabe como que ele escreve. Outra característica que pode ter no texto literário, a musicalidade, a sonoridade, a ficção. Então, a plurissignificação é a característica mais marcante de um texto literário. Justamente porque você precisa definir ali essas figuras de linguagens onde o autor usa, né? Ele quer falar uma coisa, mas ele fala com um jeito mais... uma maneira diferente, uma maneira mais gostosa, uma maneira que cada um interpreta. É isso, Fernando? Inclusive, Rose, isso me leva a lembrar de uma característica que tem também do multiletramento, que é muito importante ser trabalhado, quer dizer, sai do texto escrito. Você tem, por exemplo, o texto literário, que trabalhei em umas aulas de Edgar Allan Poe do conto, então você vai para um filme que é também um outro esquema de dizer, outro modo, outro texto, que é a música, que é vários, né, uma tirinha de repente, eu acho que é um texto até literário, porque eu falo muito texto subjetivo e texto arte, que é uma coisa que exige uma interpretação, como você falou, muito bem colocou, muito mais difícil, mas que é muito importante o texto literário para a formação integral do estudante. É muito importante a riqueza da imaginação, um leitor proficiente